lancei as notas lá no AVA, tá? Então, vocês deem uma olhada lá. A nota, eu já lancei a nota online, tá? Então, verifiquem se a correção está certa. Hoje eu vou revisar a prova, tá? Eu vou ler questão por questão e discutir a prova. Se alguém tiver alguma dúvida e tudo, pode ir perguntando aí, tá? Então, primeira coisa, eu vou ler a prova. Então, a prova valia de 0 a 6. Cada questão valia 0,60, tá? Só que lá no AVA não tem como lançar nota quebrada, tá? Daí, o que eu fiz? Né? Eu arredondei a maioria, eu arredondei as notas para mais. Os trabalhos, então, valiam 4, tá? Bom, primeira questão. Estudantes divergentes aprendem experimentando, criando ideias e teorias, observando e ouvindo e relacionando o conteúdo do curso com sua vivência. São capazes de analisar as situações sob diferentes pontos de vista e relacioná-los num todo organizado para ser efetivo. O educador deve exercer papel de motivador. A pergunta característica desse tipo é por quê, ou seja, responde a explicações. Então, abram a prova lá, eu vou ler questão por questão e dizer por que não está certa. A escola é um centro de motivação para a aprendizagem? Nem sempre. Todo o processo de educação é voltado para a aprendizagem? Nem sempre. Todas as escolas investem muito na formação dos professores para que a aprendizagem se efetive? Não. Para que as crianças aprendem, é necessário ter... Para que as crianças aprendam, é necessário ter tablet nas escolas? Também não. Então, todas as alternativas, elas estavam incorretas, tá? 2. As habilidades cognitivas são capacidades que fazem o indivíduo competente e que lhe permitem interagir simbolicamente com o seu meio ambiente. Essas habilidades formam a estrutura fundamental do que se poderia chamar de competência cognitiva da pessoa humana, permitindo discriminar entre objetos, fatos ou estímulos, identificar e classificar conceitos, levantar, construir problemas, aplicar regras e resolver problemas. Vou te dar banho de vai. Elas estão na base dos processos de transferência, que propiciam a construção contínua da estruturação de processos mentais, cada vez mais complexos, na direção da construção e reconstrução de estratégias cognitivas. Bom, em relação a essa afirmativa, analise, assinale a alternativa correta. A. As habilidades cognitivas se desenvolvem apenas nas atividades escolares? Negativo. Todas as crianças nascem com as habilidades cognitivas desenvolvidas? Negativo. Letra D. Os pais são os únicos responsáveis pelo desenvolvimento cognitivo de seus filhos? Negativo. Todos os professores têm formação o suficiente para desenvolver as habilidades cognitivas das crianças? Negativo. Então, a correta era a letra C. A criança precisa de quê? De espaços que estimulem o seu desenvolvimento das habilidades cognitivas. Isso eu repeti praticamente em todas as aulas. Questão 3. Transtornos de aprendizagem são decorrentes de disfunções do sistema nervoso central e relacionados a uma falha no processo de aquisição e processamento da informação, diferindo das dificuldades de aprendizagem, pois este último quadro decorre de questões
relacionadas a problemas de ordem pedagógica, emocional, sociocultural ou a quadros neurológicos. Verifique aqui verdadeiro ou falso. Os transtornos de aprendizagem apresentam interligação no sistema nervoso central? Sim. Todo transtorno, ele tem uma disfunção neurológica. Falou em transtorno, tem uma disfunção neurológica. Os estudantes com transtorno de aprendizagem devem ser avaliados apenas pelo neurologista? Falso. Ele tem que ser avaliado por uma equipe interdisciplinar, tá? As escolas devem buscar propostas diferenciadas de ensino para os estudantes com transtornos de aprendizagem? Sim. O psicopedagogo é o único profissional que tem competência para atender essa demanda? Negativo. Depende, pode ser que ele vai ter que ir para o psicometricista, para um terapeuta ocupacional, para um psicólogo, enfim. Letra 4. Nos dias atuais, a aprendizagem continua sendo o principal canal de transmissão de normas e valores, em que, por meio de um processo dinâmico e progressivo, tem facultado ao indivíduo múltiplas situações de aprendizagem, possibilitando-lhe a construção do conhecimento de maneira bem mais atraente. Assinale a alternativa que define maturidade segundo Piaget. Letra B. Maturidade é o processo relacionado apenas com a aprendizagem? Negativo. Letra C. Maturidade é o processo relacionado apenas ao desenvolvimento? Negativo. Maturidade é o processo que se apresenta através do meio tão somente? Tão somente? Não. Todo o contexto, todos os aspectos que nós estudamos. Todos os aspectos aí que nós estudamos. A maturidade é o processo que se apresenta através... Letra E. Na maturidade, levar-se em conta somente o biológico? Não, essa questão estava na cara, Na medida em que o tempo vai passando e o indivíduo se relaciona com o meio, vai ocorrendo o amadurecimento. Então, Não. Letra 5. As teorias sobre o desenvolvimento humano têm se caracterizado pela constituição de saberes que pressupõem uma concepção de tempo linear cumulativo, vazio e homogêneo. Homogêneo é tudo igual, tá? Cujo desdobramento se dará no futuro. Nessa perspectiva, a infância é compreendida como um mero estado de passagem, que deve ser superado a partir da acumulação de experiências e conhecimentos necessários à vida adulta. Essa linearidade confere à infância uma condição de minoridade, visto seu estado transitório, inacabado e imperfeito, em contraposição à idade adulta, marcada como um tempo de estabilidade e maturidade. Em relação a esta questão, assinale a alternativa correta. Letra A. As escolas respeitam na totalidade as fases de desenvolvimento? Não, meus amados? Eu falei isso aí várias e várias vezes. A psicologia do desenvolvimento sempre contribuiu com o desenvolvimento? Também não. Os professores têm formação suficiente para trabalhar com as crianças? Negativo. Os psicólogos sempre contribuíram para o desenvolvimento infantil? Negativo. Certo? Letra D. A psicologia precisa avançar no quesito desenvolvimento infantil. Ela precisa ir além, ela tem que se aprofundar. Tem várias questões aí da educação infantil que nós não temos resposta. Letra C.
As crianças de hoje são raras vezes, sentem que a escola não acolhe suas experiências e saberes. Né? Eu acho essa frase aí marcante de Varela. Né? Acho que ela é muito forte, né? Tá? Ela é muito forte. Tá? Muito, muito, muito forte mesmo. Tá? Então, eu acho que, sabe, olha só, as crianças de hoje são raras vezes sentem que a escola não acolhe suas experiências e saberes. Frequentemente são descritas pelos os professores como as inquietas, tagarelas e indisciplinadas. As rotinas escolares distanciam, em grande medida, das práticas de consumo material e simbólico que permeiam seu cotidiano e lhes possibilitam adquirir e substituir mercadorias, estabelecer contatos, responder a estímulos audiovisuais e acessar informações num ritmo acelerado e descontínuo. O neto da minha irmã estava fazendo aula em casa, minha irmã foi lá e tirou o menino, estava com síndrome de pânico. Tinha exercícios no computador, se ele errasse, ele não podia fazer de novo. Minha irmã tirou, vai ficar sem escola esse ano. Né? Ou ele fica em casa brincando, ou depois vai ter que fazer tratamento psicológico. Onde é que já se viu, gente? Né? Isso é o fim da picada, botar uma criança de 7 anos na frente do computador, num exercício, que se errar não pode fazer de novo. Né? Então, tem coisas aí que a escola ela precisa repensar. Essas práticas de consumo implicam importantes redicionamentos nas formas de conceber e interiorizar as regulações espaço-temporais, que se tornam mais flexíveis e adaptáveis aos desejos dos sujeitos no presente. Em relação à afirmativa, analise as questões e assinale a alternativa correta. Os espaços escolares são organizados para potencializar a aprendizagem? Negativo. Alguns. Então, eu não posso afirmar isso. Isso seria o ideal, mas não é uma verdade. Na totalidade. A psicologia tem uma grande contribuição no processo de aprendizagem? Também não. Os professores apresentam flexibilização para atuar com as crianças na totalidade? Também não. Eu acabei de trazer um exemplo. Né? Minha irmã estava pagando R$ 1.200 para uma escola e o menino tendo síndrome de pânico quando ligava o computador. Tá? Então, não tem flexibilização aqui. Tá? 4. A escola precisa avançar na organização de espaços de flexibilização para aprendizagem? Então, essa era a única correta. Pessoal, desliguem ali os microfones, tá? Então, essa dali era a única correta. Era a única correta. 7. Com relação ao desenvolvimento cognitivo, da criança, destacam-se como? Tinha ficado mudo? Não, é que eu saí um pouco, eu fui abrir a janela, acho que é isso. Não, eu fui abrir a janela, tá me dando um calorão, começou a chover aqui. Começou a me dar calorão, minha gente, o que é isso? Com relação ao desenvolvimento cognitivo da criança, destacam-se como primordiais as contribuições e os estudos de Jean Piaget. Os estudos escritos do mesmo se apresentam como base para... Tá mudo?
Voltou ou não? Não tá mudo, professora. Pra Pra mim mim tá também normal. não. Pra mim tá normal também. Então quem tá mudo... Oi, o mudinho. Vocês sabem que hoje deu problema na internet geral em Curitiba. Um monte de gente reclamando. Veja assim, entra, a Demi entra de novo, sai e entra. Tá? Ou pega o fone, porque, eu tô falando alto, né? Vocês sabem que eu já falo alto por natureza. Eu coloquei todo o meu som aqui. Voltou? O Skype, o que acontece? Às vezes você bate no microfone, tá? Eu também bato às vezes aqui, ó. Eu vou até tirar esse mouse e botar ele lá para cima, ó, que ele atrapalha, esse danado. Né? Às vezes eu tô aqui falando. Vamos lá continuar revisando a prova, né? Nós temos bastante coisa hoje, tá bom, amores? Então vamos lá. Ai, gente, olha, não sei, acho que a minha menopausa hoje está meio atrapalhada. Tá complicada, hoje me deu uns calorão. Então, vamos lá. Então, é através de Piaget e suas pesquisas, desde o ano de 1930, que na década de 60, o marco da chamada revolução cognitiva acontece impulsionando cada vez mais estudos e atenção à categoria de análise, como descreve Sevilla. Piaget tinha o objetivo de entender... Andressa? O que está acontecendo, Andressa? Você não está conseguindo acessar? Eu estou gravando, Andressa. Você tenta de novo, tá? Sai, entra. O ideal do Skype é no computador. Ah, mas tem gente assistindo no celular. Mas eu já coloquei a gravação da aula de manhã e depois eu vou colocar a gravação dessa também, tá? Eu sempre vou deixar as duas gravações lá. Tem o vídeo, tem o material, tudo certinho lá, tá bom? Então, vamos. Vamos que hoje tem muita coisa para fazer. Então, vamos lá. A revolução cognitiva, já nem sei mais aonde, a Piaget, vou começar. Piaget tinha o objetivo de entender a gênese do conhecimento humano, né? Eu bati bastante nessa tecla com vocês, a questão do quê? Da epistemologia do conhecimento. Como ocorre o processo de conhecer o que se conhece, desde o nascimento até a última fase da vida, tendo como finalidade específica do seu estudo a infância, em relação ao desenvolvimento cognitivo. Assinale a alternativa correta. A psicologia sempre contribuiu de maneira positiva no desenvolvimento cognitivo? Não, né? Nós já discutimos várias vezes. Piaget não teve um papel tão importante na questão cognitiva? Negativo. Foi bem a questão cognitiva, a questão da construção do conhecimento, da gênese, da epistemologia do conhecimento, que Piaget pontuou aqui, tá? Que Piaget pontuou aqui a questão do desenvolvimento cognitivo. A escola sempre cria estratégias diferentes para desenvolver a cognição dos estudantes? Não. Ah, meu pai, derrubando tudo. Só um pouquinho. É que eu fico com o celular aqui, porque às vezes tem algum aluno aí meio desesperado. Bom, também não. Letra E, Piaget contribuiu apenas com o desenvolvimento afetivo? Não. Inclusive, alguns teóricos até criticam e criticaram muito a teoria piagetiana, dizendo que Piaget não se preocupou com o lado afetivo, e sim só com o desenvolvimento cognitivo. Mas Piaget entendia que o quê? Que o desenvolvimento afetivo está relacionado com ação. O que acontece, Andressa? Você não está ouvindo? Tenta colocar o fone.
Mais alguém está com problema ou é só a Andressa? Tem que ver, dona Andressa. Letra D. A área de psicologia poderia contribuir mais na questão do desenvolvimento cognitivo. Então, é essa daí. 8. O pensamento infantil é marcado pela ação da criança e pela exploração dos objetivos concretos que manipula e investiga. O uso de instrumentos é uma evidência disso, uma vez que servem como... Mais alguém está com problema de mudez? Mais alguém? Ele está ficando direto, mudo? Ah, tá. Eu vou procurar falar mais devagar, então. Sério? Que estranho. Então, espera aí um pouquinho. O microfone ligado. Ixi, hoje de manhã funcionou. Deixa eu ver aqui. Total, ó. Vocês estão me ouvindo agora? Eu vou tentar fazer assim, ó, colocar assim, ó, mais perto. Vocês estão ouvindo? Tá, eu vou fechar a janela também, só um pouquinho. Tá ótimo. Eu vou procurar falar mais devagar, tá bom? Mais devagar. Também eu estou assim, meio acelerada aí também. Então, vocês abram a prova, pessoal. Então, abram a prova lá, tá? Abram a prova e vão acompanhando, né? Eu postei bem lá em cima a prova aqui, ó. Bem aqui no chat, ó. Tá? Tá bom? Vocês estão bem aqui no chat, ó. Onde é que tá a prova? Aqui, ó. Né? Abram a prova ali, tá? Eu vou ler mais devagar, tá bom? Então, o pensamento infantil é marcado pela ação da criança e pela exploração dos objetos concretos que manipula e investiga. O uso de instrumentos é uma evidência disso, uma vez que servem como mediadores, quando estabelecem relações para realizar determinados fins, como subir em um banquinho para alcançar a prateleira em que está o biscoito, a utilizar-se de uma vara para alcançar um objeto. Em relação a essa afirmativa, analise as questões. Os ambientes escolares são todos apropriados para a criança? Não. As famílias sempre criam ambientes para as crianças? Não. Os pais são bem preparados em relação ao desenvolvimento das crianças? Não. A psicologia deve orientar. A psicologia deve orientar os professores e familiares nesse aspecto? Sim. Então, a questão correta era a A.
Era a letra A. 9. Os 3 primeiros anos tá ficando mudo de novo? Os 3 primeiros anos da infância são essenciais. Às vezes é problema na internet, tá? Os 3 primeiros anos da infância são essenciais para o desenvolvimento futuro da criança. Então é a internet de alguém aí que não está muito boa, tá, pessoal? Hoje deu muita instabilidade em internet, tá? Muita gente hoje estava reclamando. De manhã eu dei aula aqui no Skype, foi bem tranquilo. Não sei se aconteceu alguma coisa aí. Tenta colocar o fone, ou depois você escuta. Tem a aula lá da manhã também gravada, só que a prova era outra, né? Da turma da manhã. Tá? Então, eu vou continuar aqui. Nesse período que ela faz 3 grandes conquistas. O andar ereto, o aprendizado da língua materna e as primeiras manifestações do intelecto, ao desenvolver o pensar. Os estudos dos autores Carl, Valéria, né, se completam e apresentam vários aspectos importantes para que a criança alcance cada uma das 3 conquistas, características da primeira infância. Em relação a essa questão, assinale a alternativa correta. As escolas infantis sempre contribuem para o desenvolvimento das crianças? Não. A psicologia sempre contribuiu com seu papel no que se tange ao desenvolvimento infantil? Não. Os professores sempre atuam de maneira criativa para desenvolver os estudantes? Não. As escolas estão sempre abertas para esse processo de inovação? Não. Então, era a letra B. Os psicólogos poderiam avançar mais nas pesquisas em relação a essa questão. Última. A escola tem grande importância educacional na formação do ser social. Por isso, a sintonia entre escola e família é fundamental para que crie uma força de trabalho capaz de provocar a mudança da estrutura social. Portanto, a parceria de ambas é necessário para que juntas atuem como agentes facilitadores do desenvolvimento pleno do educando. Em relação a essa afirmativa, analise a alternativa correta. A escola tem um papel importante no desenvolvimento da criança, sendo a mais responsável por esse processo? Ela tem, mas ela não é a mais responsável. A responsável é a família. B. O trabalho da família é de atuar no processo de ensino e aprendizagem? O trabalho é de... Não. Processo de ensino e aprendizagem é a escola. A família colabora. Letra E. A psicologia tem atuado com competência no processo de desenvolvimento da criança dentro das escolas? Não. D. A escola e a família precisam realizar um trabalho de parceria no processo de desenvolvimento. Tá? Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Se for questões particulares em relação à prova, eu converso ao final no Skype, tá? Ou me passa um e-mail. No geral, alguém tem alguma dúvida? Quem não conferiu lá o gabarito, eu colei em todas as provas o gabarito. Confiram lá no AVA, tudo certinho, tá, pessoal?
Eu gosto de ler a prova e fazer essa revisão aí. Eu também posso, às vezes, falhar em relação à prova, ok? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Ô, benção, né? Olha só que coisa boa. Tá tudo certo? Tá? Então. Está tudo certo, então. Como é que o povo fala? Está dominado? Pessoal, eu havia pedido para vocês lerem o artigo da aula passada, tá? Assim, ó, antes de eu continuar a aula, eu quero conversar seriamente com vocês, tá? No bimestre passado, no primeiro bimestre, eu dei umas toleradas, eu dei umas relevadas, pessoas que não preencheram lá as atividades, deixaram para depois, tá? Mas eu vou pedir agora para vocês criarem uma rotina, né? Tá? Que vocês criem aí uma rotina igual eu estou fazendo. Eu também tive que me organizar, agora eu crio uma rotina. Uma semana antes eu estou postando as aulas. Então, amanhã eu já quero postar a aula de vocês para a próxima semana, tá? Para não deixar tudo para a última hora. É importante ler o material, assistir o vídeo, mas também participar aqui da aula, né? Aula aqui ao vivo, tá bom? Bom, vamos lá ao artigo da aula passada, tá? Eu vou dar uma explanada nele, eu pedi para que vocês lessem, eu vou explicar ele e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês responderem. Então, vamos caprichar, tirar nota boa, sempre. Tá bom, meninada? Esse aqui é o slide. Não é o slide, é o artigo 1. Tá, esse é o slide, acho que é da aula passada. Tá? Então, assim, né? Vocês têm material no AVA, eu gravo a aula da manhã, eu coloco lá também como suporte. Eu dou aula ao vivo, eu gravo a aula de vocês, eu vou começar a colocar lá também, tá? Então, tem bastante aí possibilidades. Então, o artigo da aula passada. Identidade, narrativa e desenvolvimento na adolescência. Então, esse artigo, ele vai trazer aqui o quê? Uma análise da construção histórica do adolescente, a questão do objeto da psicologia do desenvolvimento. Então, qual é o objeto de estudo da psicologia do desenvolvimento? São as fases de desenvolvimento, tá? São as fases do desenvolvimento. Ok? Bom, o que eu tenho que pensar aqui? Sobre a questão da adolescência, das paixões, da questão aqui de como que esse adolescente ele se manifesta, como que ele se coloca no meio em que ele vive, a questões aqui de reflexões. Então, esse artigo, ele vai fazer o quê? Uma reflexão sobre a questão do desenvolvimento, da adolescência. O primeiro item ali é a construção da adolescência como objeto da psicologia do desenvolvimento. Análise da construção histórica
categoria de adolescente na psicologia do desenvolvimento, ela vai trazer o que aqui? A questão da subjetividade, da narrativa, da perspectiva, do self, do eu. Tá? Então, quem é esse eu? Esse adolescente, quem é esse eu? Então, a psicologia, ela vai estudar o quê? Essa narrativa desse eu, deste adolescente. A partir do quê? De uma reflexão, a partir de uma metodologia, de uma abordagem. Qual é a abordagem teórica que eu vou utilizar para eu fazer uma análise da narrativa daquele adolescente? Tá? Então, eu vou ter aqui uma compreensão, maior dessa questão. Aqui o texto ele vai trazer algumas questões filosóficas, da filosofia, que no início a psicologia ela não era uma ciência, tá? Ela era agarrada na filosofia, então a filosofia trouxe, sim, uma grande contribuição nessa questão da análise do eu. Aqui ele vai trazer aqui a questão da crise, dos conflitos, da identidade, da difusão de papéis, que nós já discutimos na aula passada, o estado atemporal. Ele traz um pouco aqui da leitura da psicanálise desenvolvida na Europa, que daí já não era a psicanálise pura, mas já tinham outros autores aqui fazendo esta análise, da própria da psicanálise. A questão de Piaget, a questão do sujeito, que Piaget trouxe tão bem a questão do sujeito epistemológico. Tá? O que é epistemologia? É o estudo do conhecimento. Adolescência é o quê? O que é adolescência? É o palco da potencialização de duas conquistas, do pensamento hipotético, dedutivo e da moral autônoma. Eu vou trabalhar mais à frente isso com vocês. O que é, isso aí quem traz é Piaget. Olha só, eu estou na página 3, lá no primeiro parágrafo. A formação do sujeito hipotético, dedutivo e da moral da autonomia. Então, Piaget traz fortemente essa questão de quê? De que o adolescente ele tem que buscar a sua autonomia. E o meio tem que contribuir para isso. E nós vamos ter aqui a perspectiva da psicanálise e a psicogenética de Piaget. Então, existe aqui um paralelo entre a psicanálise e a teoria piagetiana. Tá? Existe aqui, sim, um paralelo. Bom, a metodologia utilizada aqui, estudou-se, então, a questão epistemológica e algumas questões aqui que foram levantadas pelo autor. A questão da subjetividade, de compreender os processos, E, num segundo momento, o texto traz a perspectiva narrativista, dialógica e o desenvolvimento psicológico. Traz aqui uma abordagem narrativista e dialógica do desenvolvimento humano, expressando o que aqui? A questão linguístico-filosófico, a questão da linguagem, que não difere da criança. A criança, ela precisa ser estimulada na linguagem, o adolescente também. Nós vamos fazer a análise
do adolescente a partir da onde? Da linguagem, das suas narrativas, das suas expressões. A questão aqui da perspectiva histórico-cultural, os processos psicológicos, daí ele vai trazer o self, a identidade e a narrativa, o eu, e a narrativa desse eu. Como que esse eu é construído, a integração, a dinâmica. Então, é um texto, tá? Bem interessante para que vocês se aprofundem e leiam ele, quem não leu ainda, a questão aqui do self, dessa narrativa. E dentro das considerações finais do texto, o autor vai trazer aqui a questão da concepção do eu, da narrativa desse eu. O que é essa narrativa? É a construção desse eu, a mudança que existe dentro desse processo da construção do adolescente. Então, eu vou fazer algumas perguntas agora e vocês vão responder em relação ao artigo, tá bom? Então, vamos lá, tá? Qual a visão de adolescente? Opa, pensem lá comigo. Qual a visão de adolescente que o texto traz? Tá? O que te chamou a atenção em relação ao texto? O que te chamou a atenção? Ali eu escrevi texto errado. O que você aprendeu nesse texto? Vamos escrever, ou podem falar também, Quem quiser falar, liga o microfone e fala, sem problemas nenhum. Vamos lá, então. Quem vai responder? Quem vai ganhar presentinho? Quem vai ganhar carinha aí para responder? Ih, ninguém? Bonitos, bonitos, hein? Eu dei um tempão para ler o texto. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Quero só ver. Ninguém vai responder? Opa! Só tem uma pessoa respondendo. Vamos lá, galera. Ah, você está lendo? Danadinhas. Tá, então, vamos pensar aí. Pessoal, enquanto isso, eu vou explorar já o artigo dessa aula. Eu vou primeiro fazer uma exploração, então, desse artigo, tá? E depois eu vou entrar nos slides. Vamos lá, então. Adolescência como construção social e o estudo sobre livros destinados a pais e a educadores, que é exatamente a pergunta que eu fiz hoje, sobre a questão aí dessa relação. Então, o que é essa adolescência? A adolescência, ela tem um interesse na sociedade, tem uma decisão no espaço importante da psicologia do desenvolvimento. Então, o que esse artigo ele pesquisou? Tá?
o interesse, ele tem aqui um estudo, uma concepção, publicações críticas, ele fez uma análise da prática educativa na fragilidade, principalmente, aqui, pessoal, das políticas públicas, que nós vamos ver também, tá? Quais são as políticas públicas que dão apoio ao nosso adolescente? A questão da gravidez na adolescência, droga, né? AIDS, desemprego, não está na escola, está fora da escola. Quais são as políticas públicas aí? A questão da violência, tá? Então, com base nessa perspectiva sócio-histórica, esse texto, ele levantou aqui alguns indicadores de práticas para uma construção de políticas públicas frente à juventude. Está considerando a adolescência a partir do quê? De uma natureza histórica. Todos nós somos o quê? O resultado de uma natureza, né? Uma natureza histórica. A psicologia aqui, ela vai trazer aqui o estudo da adolescência, contribuindo aqui em relação aos jovens, aos problemas, nós vamos ter aqui a questão de alguns autores que o texto traz, o Erikson, tá? O Erikson, ele trouxe, ele tem, né? Ele construiu uma grande contribuição para a questão do adolescente. Nós vamos estar estudando Erikson, tá? Ele trabalhou a questão institucional, tá? Institucional, vamos lá, vamos ver aí o que o pessoal escreveu aqui, ó. Tinha entendido, mas como a independência do adolescente, passando da fase da infância para a adolescência. Exatamente. Existe uma ruptura e não existe. Existe uma ruptura, sim. Ele sai da infância e vai para a adolescência. Mas tudo aquilo que ele construiu na infância caminha com ele na adolescência. Muito bem. Uma resposta. Já estou feliz. Uma, né, danadinhos? Uma resposta. Mas parabéns aí para quem respondeu. Eu falei que eu ia fazer perguntinhas. Tá? Estabelecer aqui, então, o Erikson, ele traz essa fase, né, do processo de desenvolvimento. E ele vai trazer exatamente o que nós trabalhamos na aula passada. A questão de confusão de papéis, de dificuldades aqui, tá? Nós vamos ter aqui muitos outros autores e eles vão estar trazendo aqui o quê? Que nós vimos também, a busca do eu, tá? O Rodrigo também respondeu. Rodrigo, deixa eu ver. A Francine? Tem uma tal de Francine aqui. Segundo o artigo, diversos autores relatam essa ruptura como sendo pela puberdade o início das mudanças corporais. Isso mesmo. Que nós também discutimos na aula passada, e quem viu o material tanto da aula passada quanto da aula de hoje vai ver que o quê? Uma coisa interliga na outra. Eu preciso dar para vocês essa fundamentação. Vocês precisam entender quem é um adolescente, para depois nós estudarmos aí as crises, né, os avanços, os problemas do adolescente. Tá? Uma série de questões aí. Bom,
Então, aqui nós vamos ter aqui a tendência grupal, a necessidade de trabalhar a questão intelectual, mas fantasiar também, as questões aqui das crises, enfim. Esse texto, esse artigo, ele vai reforçar aqui também tudo que nós vimos na aula passada, a questão, ele vai trazer a questão aqui do fenômeno, eu já vou ver lá a resposta, tá? A questão da linguagem, a questão aqui, ó, né, das características do adolescente. Então, ele explicou aqui a questão das orientações, das regras, enfim. É bem isso. Então, a Mila nos trouxe aqui, segundo texto, achei interessante, porque mostrou o adolescente como um ser histórico-social, não apenas uma fase da vida, mas uma fase que nasce com o surgimento do capitalismo também. E nós vamos ver aí todas essas influências que o adolescente tem. As cobranças sobre ele, muito bem, em cima dele. Uma coisa interessante, né, que nós temos isso, Rodrigo, nós temos que cuidar em relação à generalização. Ai, todo adolescente é rebelde. Todo adolescente é mal-humorado. Não, cada um tem aqui a sua história, tá? Pessoal, mais alguma contribuição em relação aos 2 artigos? Quem não leu, vá ler, tá? Vá ler lá o artigo, os 2 artigos, tá? Eles trazem aqui, Cadê a Patrícia? Patrícia, cadê você? Eles vão trazer aqui uma contribuição aí na fundamentação teórica e vão falar dessa questão da construção histórica, da construção do eu, da identidade, das crises desse adolescente. Pessoal, olhem lá o slide, que eu vou explicar agora o slide, tá? Muita coisa que está neste slide também está no slide da aula passada, tá? Mas eu vou dar só uma reforçada aí e ao final eu vou entrar um pouco, eu vou adentrar na questão de gênero. Então, quem é o adolescente? Quem é o adolescente? É uma etapa intermediária no desenvolvimento humano, na infância e na vida adulta. Tá? Ele vai ter aqui todas as transformações, como vocês já colocaram aí. As transformações biológicas, psicológicas, comportamentais e sociais. Tá? Nós temos ali a faixa etária da Organização Mundial da Saúde. Isso, a fase da transição. Muito bem. Tá? Então, nós vamos ter ali que a Organização Mundial da Saúde, ela vai colocar que o adolescente vai até os 20 anos, ou o ECA que vai colocar até 18 anos. E hoje existe sim aí uma discussão para mudar, para ir para 24 anos. Não sei como que vai ficar isso. Existem vários projetos, por aí rolando. Pessoal, como é que é a cabeça do adolescente? Mudanças, dúvidas, descobertas, tá? Insegurança, conflitos. Essa daí é a cabeça dele, daí para pior. Adolescência, entra na puberdade, a questão da transformação biológica de meninos e meninas, como nós já vimos. O aparecimento aqui engrossa a voz, a barba, muda o corpo,
meninas aqui, a questão das glândulas mamárias, né? Pelos, menstruação, tá? Alargamento do quadril, hormônios e comportamentos, né? Além de favorecer aqui o aparecimento aqui de hormônios, influenciando aqui no comportamento, né? Coisas que aparecem no corpo, que às vezes esse adolescente, ele não gosta, tá? Pessoal, muito importante aqui no slide 8. É isso mesmo, né? A questão aqui, vamos ver aqui as contribuições, né? Aquela fase da transição, tormentas, nervosismo, tudo que é novo está surgindo. Isso tudo assusta, deixa o adolescente inseguro. Bem isso. Nós vamos ter aqui as variações de humor. A agressividade, felicidade, tristeza, tá feliz, tá com preguiça, não está com preguiça, tem condutas contraditórias. A questão da sexualidade, durante toda a vida aqui, as características genéticas, ambientais, tá? As questões aqui do comportamento sexuais, socioafetivos, Isso aqui também nós já vimos, a questão ou do aceleramento ou um crescimento acelerado ou tardio. A questão do desenvolvimento cognitivo, tá? Isso, né? Também a questão dos pais despreparados, né? Às vezes eles têm que procurar ajuda, ou às vezes eles largam, né? Deixa a vida me levar e leva a vida do meu filho também. Tá? Então, aqui a questão do desenvolvimento cognitivo, a base de processamento, tá? De desafios do meio social, tá? Questão do meio social, tá? A questão aqui do quem sou eu, né? Quem sou eu? Isso é uma pergunta, né, que ele faz sempre. A identidade aqui, tá? Então, ele vai tentar buscar aqui o quê? O autoconhecimento e o autodesenvolvimento. E, às vezes, quando ele não tem esse apoio na família, ele pode buscar isso em lugares não muito adequados. Da socialização. Então, o adolescente, ele procura montar grupos, né? Muita coisa de modismo. Se é moda andar em grupo, ele vai andar. Se não é moda, ele não vai andar, tá? E os grupos, eles criam regras. Às vezes tem grupos que não é muito fácil de você entrar. A questão da coletividade, do posicionamento, a separação progressiva dos pais, a tendência, a independência, como nós já vimos na aula passada, isso, as influências, a permissividade, né, pais autoritários. O ideal são o quê? Pais equilibrados. Muitas vezes a própria família, o casal, né, ou quem são os pais desse adolescente, tem muita dificuldade de aceitar que ele cresça, tá? Pessoal, muito importante isso aqui, ó. Eles vivem 3 tipos de lutos. Primeiro, a perda do corpo de criança. Ele não é mais criança. A identidade infantil, tá? A relação com os pais da infância. Então, o pai não é mais o mesmo, nem ele. Então, tinha brincadeiras, situações que ele não tem mais. Então, isso aqui é muito importante nós trabalharmos mais profundamente. Essa questão do luto. Então, são 3 perdas significativas para ele.
ele perde aquele pai idealizado, aquela família idealizada, quando ele era criança. Aqui nós vamos ter o que no slide 18? A formação da identidade. É bem isso. É bem isso. Ele tinha um pai idealizado, que não é aquele pai. O pai e a mãe dele são pessoas que erram, que têm falhas. Tá? Então, a formação da identidade, a estrutura dessas relações afetivas, a escolha profissional, assumir o papel aqui social de adulto, ok? Então, toda essa parte aqui, vocês podem verificar que na aula passada nós já discutimos. Eu estou trazendo um reforço e eu vou adentrar um pouco na questão do gênero. Na próxima aula, talvez eu discuta mais um pouco do gênero, mas eu vou trazer a questão da depressão na adolescência. A questão do conceito de gênero. Tá acertando tudo aqui em casa? Ah, é? Às vezes eu adivinho, né? É, mas é, né? Olha, e todo mundo passa por isso, né? Todo mundo passa. Alguns com mais intensidade, outros com menos. Não vamos generalizar, né? Cada um na sua situação, no seu contexto histórico, na sua vivência. Ah, mas é isso. Bem isso. Ah, os desenhos eu também, né? Acertei lá. Conceito de gênero. Amado, sexo masculino e feminino. Tá? O que nós temos lá? Os aspectos físicos, biológicos, a questão singular, tá? Definido aqui pela questão, né, da biologia. Gênero é uma questão cultural, é mutável, é plural, é definido pela psicologia, pela sociologia. Outra coisa, tem adolescente que, de repente, ele está namorando com menina, depois ele namora com menino, depois ele não sabe. Ele está no quê? Numa fase ainda de experimentações aí. O que é gênero? Se refere à diferenciação entre homens e mulheres, que é o quê? Uma construção social, cultural, que depende da sociedade. Tem sociedade que jamais vão permitir homossexualismo, só hétero. Então, a sociedade permite, não permite, né? Às vezes tem muitas permissões aí que são camufladas. A mesma coisa, achar, a mulher, ela é livre, ela é independente, ela é isso, ela é aquilo. Às vezes é camuflado isso. Nós ainda vivemos numa sociedade machista, tá? Machista. O homem é independente, forte, competitivo e valente. A mulher é passiva, sensível, frágil e dependente. Tá? Eu coloquei isso aí para que cada um aqui faça as suas reflexões, o seu aprofundamento em relação a isso. Nós somos ensinados por quem? Pela família, pela escola, onde nós convivemos. Ainda o quê? Uma predominância do modelo aqui masculino. A sociedade, ela tem uma coisa muito forte do machismo. A questão do índice, né, de mortalidade masculina, né, nós vimos na aula passada,
uma boa parte é o homicídio, né? A questão da violência, se torna um violento, né? Influência da sexualidade também na violência. O homem, o sexo masculino, a sociedade aprova mais a questão da liberação, né, da vida sexual dele. Tá? E ainda existe algumas sociedades, alguns discursos aí, que o homem tem direito a prazer e a mulher não. A mulher cuida do filho, e ela é responsável pelo anticoncepcional. Epa, para aí. A mulher está grávida, a culpa é dela? Para aí. Ela fez o filho sozinho? Nós vamos discutir essas questões aí também. As mulheres são responsáveis pelos afazeres do lar. Ainda é muito forte isso. Tanto que, se vocês forem verificar cargos de chefia, cargos de liderança, a mulher não chega a 30%. O âmbito público, né? A mulher ainda é um número muito pequeno. Eu acabei de falar aqui, ó, na política, em cargos. Por exemplo, taxista, hoje você já vê mulher, caminhoneira, tem várias funções aí que é muito voltada para o homem. Pessoal, o que nós temos que trabalhar em relação à questão do gênero? Respeito. Tá? Respeito. Independente se é mulher, se é homem, se tem outra opção, né? Outro é homossexual, não interessa. Nós temos que olhar o quê? O ser humano, tá? O ser humano. Eu vou ler aqui um poema de Mário Quintana, adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não, o medo que paralisa e gela. Estátua súbita. Mas esse medo fascinante e fremente de curiosidade que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento, ao sair a primeira vez da gruta. Medo que ofusca a luz. Cumplicemente, as folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Pessoal, vamos lá, então, as perguntas da aula. O que você aprendeu hoje? Vamos lá, tá? Então, eu vou parar, agora nós vamos discutir mais algumas questões, mas eu vou parar aqui a gravação, tá? Para gravar aqui a aula.